Bom, aqui respondendo os comentários dos comentários, né? Nesse caso eu tenho uma pergunta, é do Michael Killow. Ele me pergunta o seguinte, é uma dúvida, né? A questão do lastro. Como é que lastro de moedas tem hoje? Qual é o lastro do real? Bom, Michael, na verdade, as moedas hoje não têm lastro algum, efetivamente. Isso era no passado, em que o papel moeda tinha uma correspondência com a quantidade de ouro que a gente tinha guardado. Isso era o chamado padrão ouro. Bom, o padrão ouro resistiu bravamente até um certo período do século XX, né? Uma das razões da inflação é exatamente que os emissores de moeda passaram a emitir moeda sem lastro, sem correspondência ao que eles tinham de reserva. E quando veio a criação do Fundo Monetário Internacional, o padrão ouro, de certa forma, desapareceu daquela maneira que existia no passado. O Brasil não tinha uma quantidade de ouro e com essa quantidade de ouro podia emitir tanto em moeda. Não. Os Estados Unidos se tornaram, na verdade, a moeda de referência, o dólar. E, pela regra do FMI, era possível converter uma certa quantidade de ouro em dólar e vice-versa. Se o ouro ficava lá em Fort Knox, em Washington, tem até um famoso filme do 007, né? Goldfinger vai assaltar o Fort Knox, onde estão as reservas de ouro do mundo, como se fosse a caixa do tio Patinhas. O que aconteceu lá nos anos 70, os Estados Unidos romperam com a regra do FMI, de Bretton Woods, e mexeram nessa paridade entre o ouro e o dólar. Uma decisão unilateral naquele momento. Por quê? Com a guerra do Vietnã, os Estados Unidos emitiram muito dólar, esse dólar sofreu uma desvalorização natural, e os países, especialmente aqueles que estavam acumulando petrodólares, né, estavam acumulando muito dólares em função da alta do preço do petróleo, começaram a querer comprar ouro, mudar suas reservas de dólar para ouro. Então houve uma especulação muito grande e os Estados Unidos então mexeram no preço do ouro em relação ao dólar. Porque o preço do mercado estava completamente diferente desse preço fixado em Bretton Woods. Pois bem, isso durou pouco tempo, porque houve um momento que os Estados Unidos romperam totalmente com o acordo de Bretton Woods. Hoje eles não são obrigados mais a transformar ouro em dólar, dólar em ouro. Então não existe mais esse lastro formal das moedas. O que aconteceu depois? As moedas passaram a ter uma relação de acordo com a importância da economia, né? A importância da economia no mundo, quantidade de comércio, quantidade de transações financeiras. Isso passou a ter uma paridade entre uma moeda e outra no mercado, no câmbio flutuante. Isso é que se tornou... Então, lastro, a gente tem aquele lastro físico, né? Lastro de uma quantidade de ouro, propriamente não existe. O que existe, claro, são reservas que você tem em outras moedas de fácil aceitação no mercado internacional. Então, a China tem 3 trilhões em títulos do Tesouro Americano, que são títulos que todo mundo compra no mundo inteiro. O Brasil tem 380 bilhões de dólares em reservas, seja em depósitos, aplicações em várias moedas fortes, ou em títulos, principalmente títulos do Tesouro Americano. Ou seja, moedas que você pode converter rapidamente em dinheiro, aplicações que você possa converter. Mas aquele lastro, como era no passado, o padrão ouro, né, isso já não existe mais. Eu acredito que nunca mais vai existir. Em compensação, o mundo acredita, né, as pessoas acreditam no valor de um papelzinho, que é uma cédula de dinheiro. Ou então num papel eletrônico, eu tenho $1 milhão no
na Suíça ou no Brasil. O que é isso, né? Uma opção de papel, né? É muito interessante como a situação da moeda evoluiu no mundo. Então, é só emitir adoidado que a gente resolve tudo? Não. A quantidade de moeda tem que ter uma relação com a economia real, com o que você produz, com o que você transaciona. Se não for isso, tem inflação, tem desvalorização no câmbio, a sua moeda perde valor em relação às outras. Não sei se te respondi, é uma história longa, mas lastro mesmo ninguém tem.